primeira constelação, porque a constelação a gente não faz uma vez só, a gente tem vários temas e a gente vai constelando várias situações, vários conflitos. E foi aí que mudou a minha vida. Eu consegui ver a dinâmica dos meus pais na constelação. Então a gente, com isso, né, o que eu estou trazendo esse depoimento, para a gente ver que todos nós somos iguais, nós passamos pelas mesmas dificuldades, por diversas crenças, e nós estamos constantemente vivendo os nossos conflitos, querendo eliminar, não sabendo como é que a gente vai resolver determinados problemas de um outro jeito para a nossa vida fluir. E a gente vai criando diversos conflitos na vida da gente, pensando, como é que eu me comporto dessa maneira, né? Como é que eu sou uma pessoa tão ciumenta, eu sou muito exagerada nas minhas relações, né? Eu tenho um chefe que não me compreende, ele poderia ser mais tolerante comigo, né? E esse meu relacionamento, que eu não consigo me relacionar com ninguém, né? Eu sinto raiva, culpa ao mesmo tempo, da onde vem isso? E muitas vezes eu não sei nem dividir com ninguém, é algo que às vezes é tão presente, tão constante, que eu não sei mais se isso é mesmo de mim ou se vem das pessoas, né? Então a gente fica, muitas vezes, nesse jogo do si, né? E se eu pudesse fazer diferente? E se meu chefe fosse mais atencioso comigo? E se, sei lá, se eu tivesse tomado uma resolução diferente na minha vida? E fico realmente nesse jogo do si, né? Dentro desse universo tão particular, fragmentado, e querendo acomodar as coisas, controlar, manipular, fazer do meu jeito, e ao mesmo tempo com um desejo enorme de fazer um recorte da minha vida, da minha personalidade, para criar a medida certa dos meus desejos e necessidades. Então, para poder eu ter que dar conta de tantos sentimentos, tantas emoções, muitas vezes eu também fico vivendo aquela cápsula protetora e me defendendo de tudo. É muito comum eu receber no consultório pacientes que vivem num queixume, mas é um queixume que ao mesmo tempo ele vai ali pedir ajuda, mas ao mesmo tempo ele não se responsabiliza por aquilo que ele está sentindo. Ele é quase como se estivesse sentindo todos esses questionamentos aqui, né? E muitas vezes a gente fica como se estivesse em cima de uma esteira, né? Fazendo um movimento, mas a gente não sai do lugar. E quando eu recebo as famílias, tem muitas queixas e julgamentos, e isso atrapalha muito no entendimento e na compreensão. Se eu perguntar para vocês assim, alguém já passou por isso tudo aqui? Ficou identificado? Não? Sim? Aham. Né? As pessoas também têm muita dificuldade de nomear esses sentimentos. Porque a gente, quando é pequenininho, nós o sentimento é tão genuíno em relação à mãe, à família, né? Aos professores na escola. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai passando por diversas experiências e a gente vai se distanciando muito do que a gente foi um dia. E muitas vezes a gente não compreende que essas tensões do presente, ela tem uma origem lá no passado, né? Os conflitos, comportamentos repetidos, doenças. Quantas tragédias a gente já não teve notícias que foram passando de famílias por famílias, né? Doenças muito semelhantes, né? Acidentes sempre com aquela mesma família. Poxa, mas todo mundo morre dessa doença. Nossa, todo mundo é assim. Então, até compreender tudo isso que está acontecendo, né? Porque quando a gente olha aqui, eu achei bem legal trazer essa foto de famílias
da antiguidade, porque se vocês prestarem bastante atenção à forma como se arrumam, sentam, os olhares, né? O professor Sorraco trouxe a questão do olhar da família oriental, mas a gente lembra aqui que quando a gente ia para uma festa, a mãe olhava e fazia assim, ó. Realmente, né? A gente já sabe, ó, não vai na festa pegar o brigadeiro que está lá sobre a mesa, não, né? A mãe olhava, a gente já sabia que ia chegar em casa. Então, isso são regras que cada família tem. Mas tem uma coisa maior, que são as nossas consciências. Nós temos uma consciência que a gente faz contato, que é essa que eu estou aqui hoje falando com vocês, né? Conversando, pensando, tendo noção de todas as minhas ações. Mas nós temos a consciência coletiva e a consciência pessoal. E um que já falava dessa consciência coletiva, que ela está a serviço do grupo. A consciência pessoal, ela está a serviço da vida, mas principalmente ela precede a consciência coletiva, porque a consciência individual, ela está a serviço da sobrevivência e do pertencimento. Vocês lembram quando eu me apresentei, eu falei, a minha vida, ela não começou a partir do meu nascimento, porque eu faço parte de uma coisa maior, eu pertenço à minha ancestralidade. Há várias mulheres da minha ancestralidade, diversas gerações, há vários homens. Então, a consciência pessoal, ela é muito mais forte do que a consciência coletiva. Agora, tem uma outra consciência que puxa a gente lá para o passado, que ela é super poderosa, que é a consciência sistêmica. A consciência sistêmica, ela está a serviço do sistema. Vamos pensar aqui do sistema familiar. Então, quando eu tenho às vezes a gente percebe, né, uma pessoa que ela está com um comportamento repetido e que às vezes essa consciência sistêmica está puxando essa pessoa para alguém que fazia parte desse sistema. Faz parte desse sistema. Eu acho isso aqui, gente, eu adoro isso aqui, né? Eu trouxe um pouquinho para vocês, porque o que nós queremos? Nós queremos a felicidade, sucesso, queremos principalmente o amor da família, queremos pertencer à nossa família. Eu não sei se vocês já passaram por alguma experiência. Eu lembro, como se fosse hoje, que eu estava numa loja com a minha mãe e estava assim parada, me distraí, fiquei segurando a saia da minha mãe. Quando eu olhei, não era a minha mãe. É engraçado, eu devia ter uns 4 anos por aí. Eu lembro disso até hoje. Eu fiquei em pânico, eu fiquei paralisada. Eu olhei, não era a mamãe, né? E a minha mãe estava aqui. Eu entrei em pânico. O que é isso que uma criança sente? Né? Perdida. Qual era a minha referência? A minha mãe. Né? Quando eu olhei, eu falei, era uma outra pessoa. Essa pessoa que eu olhei não me pertencia. E a constelação familiar, como é que ela acontece? Né? Nesse contexto, nesses exemplos que eu estou trazendo para vocês. Ela é uma terapia breve orientada pelas soluções. Então, ela traz essa solução, essa resposta, ela ajuda a gente, o constelado, a olhar para onde ele nunca olhou, a olhar para onde ele nunca teve consciência. Então, dentro desse sistema, existe uma coisa chamada forças amorosas e ocultas, que elas estão atuando constantemente dentro da dinâmica familiar.
E a prática das constelações ela foi desenvolvida pelo alemão Bert Helling, teólogo, filósofo e psicoterapeuta. Bert Helling, agora em dezembro, vai fazer 93 anos. E quando ele era muito jovem, ele foi servir o exército e ele é oriundo de uma família muito religiosa, e ele sempre disse para a mamãe dele: eu quero ser padre. E a mãe, então, ele muito jovem, ele foi estudar longe da família, e na época, na Alemanha, né, época da guerra, enfim, ele foi direcionado para ser padre, missionário. Então, Bert Helling ficou 16 anos trabalhando com famílias, com grupos sociais, e ali foi a grande sacada de Bert Helling, observando o comportamento. Tinha também algumas dinâmicas que o Bert Helling observava, que eram aquelas pessoas que já tinham falecido, eles levavam umas folhas, tipo folha de bananeira, para dentro de uma casa lá deles e colocavam no chão. E cada folha daquela era um representante, um membro da família que já havia morrido. E tinha uma época do ano que eles tiravam aquelas folhas, levavam para o lado de fora da casa e tinham vários rituais em homenagem, em honra àquelas pessoas que já haviam falecido. Então, Bert Helling, observando toda essa dinâmica, ele começou a trazer para dentro da igreja as músicas, as danças da tribo Zulu. E ele começou a observar também os comportamentos e trazendo para toda a história dele, né, de vivências, do atendimento das famílias, e se a gente for compreender hoje como é a dinâmica da constelação familiar, tudo atua, nada fica no passado. Não tem passado, nem presente, nem futuro. Tudo está no mesmo plano. E nós, enquanto família, a gente tem uma informação do nosso sistema, uma memória que ela está o tempo todo atuando. E o Bert Helling, o que ele achou, a virada de chave dele, foi que ele percebeu que as pessoas tinham comportamentos repetidos e que aquilo não se apresentava nesse momento dentro daquela geração. E aí, nós aqui temos uma forma de pensar, de achar que o amor, aquele amor genuíno, resolve tudo. Porque para o amor dar certo, precisa ter alguma coisa ao lado dele. É necessário que as pessoas consigam compreender e reconhecer a ordem oculta no amor. Mas o que é isso? Que ordem oculta é essa? Amor é amor. Mas não é bem assim. Bert Helling, ele começou a observar a forma como, lá na tribo do Zulu, eles se comportavam, os Zulus se comportavam, e ele começou a ver que tinham umas leis importantes da ordem do amor, né? Porque essas leis, elas representam um amor oculto dentro da dinâmica familiar. Então, ele nomeou o amor do pertencimento, do equilíbrio e da hierarquia. Pertencimento significa que todos nós temos o direito de pertencer. Poxa, mas se todos nós temos o direito de pertencer, por que eu estou falando aqui quem são os excluídos do sistema? Então, assim, todas aquelas pessoas que entram em conflito com um lado moral, essas pessoas são excluídas, elas não são escolhidas entre a moral e a pessoa.
E quando o Bert Hellinger estava sendo entrevistado, uma jornalista fez essa pergunta para ele: se você tiver que escolher entre a moral e a pessoa, quem você escolhe? Ele ficou impactado. Né? E em muitos sistemas, quando a gente tem uma pessoa com uma patologia, um diagnóstico de esquizofrenia, às vezes ela não é lembrada nas gerações seguintes, ou então é esquecida dentro do sistema atual. Eu falo isso até porque eu tenho um paciente em que, depois que ele começou a fazer uso de drogas, que a família ficou desesperada, aquela coisa toda, e que veio para o tratamento, mas é muito difícil, porque ele ainda fica invisível aos olhos de todo o sistema familiar. Então, Bert Hellinger coloca que essa lei do pertencimento, que se alguém é excluído do sistema, outro membro tomará o seu lugar, repetindo o seu destino. Se a gente não resolve determinados problemas nesta geração, a gente passa para a geração seguinte. Alguém vai se comportar de maneira a resgatar aquela pessoa que foi excluída. Uma outra lei é a lei da hierarquia, onde os mais antigos vêm primeiro, nessa sequência. E cada pessoa tem o seu lugar. Então, quando eu me apresentei, novamente lembrando, eu me mostrei aonde eu estava, na ordem. Né? Eu cheguei depois de mamãe, papai, vovó, vovô. Né? Então, quando a gente está fora da ordem, dentro do sistema familiar, tem muita desarmonia. Muito cuidado quando a gente julga alguém, principalmente aquelas pessoas que vieram antes da gente. Às vezes o filho cresce, estou estudando agora, e começa a discordar de toda a educação e a forma como a mãe fala, como o pai fala. Então fica aquela criança ou aquele adulto querendo ser maior do que o papai e a mamãe. E muitas vezes a gente já vê a criancinha ali arrogante, dando os berrinhos com o papai e com a mamãe. Né? Então, essa hierarquia, ela também tem uma coisa interessante, porque às vezes o casal tem um filho e esse filho morreu. Ou a mamãe fez um aborto. Mas esse filho aqui, ele acha que ele está na ordem, que ele é o primeiro irmãozinho. Né? Ou então morre um irmãozinho aqui, e aí, como existe uma dor muito grande nessa família, eles não contam, não falam mais disso. Só que aquele irmãozinho que veio a óbito, ele tem todo o direito de pertencer a esse sistema. Então, às vezes, esse irmão entra, um desses, em compaixão com um irmão que morreu e que ficou invisível, que ficou esquecido dentro desse sistema, de uma maneira ou de outra, ele vai repetir o destino dele, se comportar de uma maneira que chame a atenção para a inclusão desse irmão que foi. E a outra lei é o equilíbrio, né? A lei da compensação, a lei do dar e receber, e é uma lei também importante porque ele dá o fluxo da vida, a dinâmica da vida. Né? O dar e receber, ele dá continuidade. Então, só para vocês terem uma noção, né, de onde nós estamos. Imagine, vocês estão aqui, né, e temos um total, e a gente recebe essa energia dessas gerações, histórias, crenças, na nossa consciência sistêmica, está aqui, soma de homens e mulheres que venceram lutas, guerras, doenças, abusos, humilhações, mas que essas pessoas, essas mulheres e esses homens, eles passaram por isso tudo para garantirem a minha vida, a minha existência, para eu estar aqui com vocês.